Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo um pouco mais sério, mas é algo importante, que eu acredito que tem uma importância grande a gente falar sobre isso, que é algo que eu percebi em mim. E eu sempre acho, gente, que o que eu puder fazer para ajudar outras pessoas, para usar aqui a minha voz no canal, nas minhas redes sociais, para eu ajudar as pessoas de alguma forma, eu vou fazer. Eu vou usar a minha voz para isso. E tem muitas situações que acontecem comigo que eu penso justamente em compartilhar para outras pessoas se identificarem e verem que não estão sozinhas, passam às vezes pela mesma situação e a gente se ajudar mesmo como um todo, sabe? Eu estava observando a mim mesma nesses últimos tempos, nas últimas semanas, e acredito que eu estava em pânico, em choque. Eu não sei, gente, se chega a ser uma síndrome do pânico. Acredito que não sei na verdade. Mas por conta da minha ansiedade, eu fiquei à beira de uma crise, provavelmente. Vou começar a explicar do início. Para quem não me acompanha de antes, eu tenho ansiedade, mas é coisa de ter crises de ansiedade mesmo. Não é só aquela ansiedade que às vezes a gente tem pontualmente, né? Que algumas pessoas podem ter. Que acho que no mundo de hoje, gente, todo mundo tem ansiedade. Todo mundo, né, gente? Entre aspas. Praticamente todo mundo. Mas eu já fui diagnosticada por um profissional que tenho ansiedade. Então já é um pouquinho mais avançado. Infelizmente, a ansiedade, ela me traz muitos outros problemas. A ansiedade não tratada vai piorando muitas coisas. E o nosso próprio estilo de vida vai piorando outras coisas e piorando a ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de andar sozinha, fazer as coisas sozinha. Sempre gostei de companhia. E isso é desde novinha. Mas, parando para refletir, hoje em dia, desde novinha que eu tenho ansiedade. Então acredito que já tava lá, né, esse sintoma, a ansiedade, e eu não fazia nada assim sozinha, eu sempre queria uma companhia. Claro que teve situações na minha vida que eu tive que fazer coisas sozinha, mas sempre me gerou um estresse, sempre gerou uma insegurança. Mas ok, a gente vai levando, vai seguindo a vida. Sempre trabalhei, sempre fiz essas coisas sozinha, né? E trabalhar, em entrevista de emprego. Mas eu já ficava aquela coisa assim, medo. Era difícil pra mim ir, às vezes, numa entrevista num lugar muito desconhecido. E sim, já aconteceu. Eu bem novinha, procurando emprego, e deixei de ir em uma entrevista. Claro que a vaga não era tão interessante, mas era longe, um lugar estranho, difícil acesso, e eu deixei de ir nessa oportunidade. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 17 anos, provavelmente. Tudo por medo. Medo e ansiedade do desconhecido, e eu tinha que ir sozinha. Então isso é uma questão um pouco complicada. Mas depois passou de uma certa forma, né? Onde eu comecei a trabalhar na minha vida tranquilo, era perto de casa, então tudo certo. Só que, gente, eu comecei a namorar o meu marido muito cedo. Cedo que eu digo, eu tinha 18 anos, ia fazer 19. Nós estamos juntos desde 2009. Entre namoro, noivado e casamento, nós estamos juntos desde 2009. Só de casado a gente já tem 6 anos aí. Faz as contas aí, a gente já tem uns bons aninhos juntos, né? E querendo ou não, por mais que na fase do namoro ele tava lá na casa dos pais dele, eu na casa aqui, né, da minha mãe, por mais que no namoro a gente tenha uma vida ali separada, é até normal, a gente vai trabalhar, sai cedo, volta, mas é aquele negócio que a gente já tá acostumado.
Quando você vai para um lugar diferente, você prefere ir com o seu namorado e acaba fazendo tudo junto, sempre tudo junto. Eu sei que tem pessoas que são diferentes, que são mais independentes. Eu não sou essa pessoa, tá, gente? Eu sou uma pessoa um pouco mais apegada. Eu amo meu marido, então eu gosto de fazer as coisas com ele. Eu gosto da companhia dele. Com o passar dos anos, a gente vai acostumando a fazer tudo junto com o marido ou com uma pessoa, com uma amiga. Vai sair para algum lugar, vai com a amiga ou vai com o marido. Vai comprar alguma coisa, chama alguém para ir junto. Eu sempre fui assim. E agora eu estou numa fase em que eu preciso fazer algumas coisas totalmente sozinha. E não tem como meu marido ir comigo me acompanhar. Antes a gente tava trabalhando juntos, fazíamos os mesmos horários, trabalhávamos juntos nas mesmas coisas. E agora não mais. Nossos horários não batem mais. E eu precisei, há semanas atrás, fazer as primeiras coisas sozinha. Uma dessas coisas vocês viram nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Que eu fui no shopping, que tem perto da minha casa, fui fazer, depilação. E o horário não batia com o dele, então não tive companhia, eu fui. Aí você pode estar pensando assim: nossa, mas você ficou com medo disso? É perto da sua casa, como você disse. Mas aí é que tá a questão, gente. Nem eu me entendi, mas eu fiquei extremamente ansiosa, extremamente assim, sabe? Hiperventilando. Quando eu parava pra pensar na situação de que eu ia sozinha. Sendo que não tem motivo pra isso. Perto de casa, é um lugar tranquilo, é um lugar que eu sempre vou, teoricamente. Terreno conhecido. Mas mesmo assim, a sensação foi péssima. E eu sei que o que causa isso é a ansiedade. Depois que eu cheguei lá, tava tudo certo, tudo ok, sem problemas nenhum. Fiz o que precisava fazer. Até gravei o vídeo pra vocês. Então, tava de boa. Até foi bom gravar pra vocês, justamente porque eu consegui me distrair, porque tava, ali gravando, colocando a situação. Claro que também era uma situação desconhecida, gente? A primeira vez que eu tava indo fazer uma depilação a laser, então também era algo desconhecido. Eu achei que eu tava nervosa, com essa ansiedade só por conta disso. Mas depois eu percebi que não. A minha ansiedade também vinha dessa coisa de eu estar indo sozinha. Por quê? Depois eu tive que fazer mais coisas sozinha, na rua. Aquelas coisas que eu sempre falo. Coisas chatas de adulto. Problemas para serem resolvidos. Coisas que infelizmente não dá para resolver pela internet. Então você tem que ir pessoalmente lá resolver. E mais uma vez essa ansiedade, mais uma vez esse medo. Você deve estar pensando agora: mas você então tem uma dependência, do seu marido. É e não é, gente. Sabe por quê? Pelo menos eu vejo dessa forma. O meu grande problema é fazer algo sozinha, sem uma outra companhia, porque eu começo a criar coisas na minha cabeça. Eu fico achando que vão me assaltar. Eu fico achando que alguém vai mexer comigo. Fico achando que eu posso ser assediada por uma pessoa e eu não vou saber como agir. Eu acho tudo muito perigoso. Então eu tô sempre desconfiada das pessoas. Sempre achando que se a pessoa tá olhando pra mim, ela tá, olhando pra minha bolsa, olhando pro meu celular. Eu tenho muito medo disso. Essa questão de assalto, questão de alguém tentar fazer alguma coisa comigo, gente. E eu sempre fico pensando que se tiver alguém comigo, não importa se é meu marido, se é uma amiga, alguém, quem for tentar fazer algum mal já vai ver que tem duas pessoas e isso inibe a pessoa de fazer algo. Só que eu fico achando que eu sozinha estou muito vulnerável. E isso, gente, é pura ansiedade, um medo irreal. Eu sei que eu tô criando isso na minha cabeça. Claro que na hora que a gente tá ali na situação, no medo, você não raciocina muito bem. Só depois que você vai realmente raciocinar e falar: não, isso é besteira, imagina. Todo mundo andando aqui normal, vivendo, etc. Claro que eu sei, gente, que tem sim que tomar cuidado. Não tem que ficar andando igual uma barata tonta, sem prestar atenção ao redor. A gente tem sim que tomar bastante cuidado, tá sempre ligada ali no movimento. Principalmente quem mora em São Paulo.
Mas tem coisas que eu vou criando e é irreal. Como eu disse, eu precisei ir a compromissos que eu tinha que ir sozinha, era um pouco mais longe, lugar desconhecido. E eu fiquei tentando, de todas as formas possíveis, cancelar. Eu queria dar um jeito de cancelar, eu queria dar um jeito de não ir pelo pânico que estava gerando em mim antes mesmo de ir. Só de saber que eu ia ter que ir sozinha e enfrentar, e enfim, pegar metrô, não sei o que, eu tava ficando em pânico. Na situação, no dia que precisei ir, também fiquei em pânico. E aí você hiperventila, começa a pensar um monte de coisa e dá um suador danado. Isso é total ansiedade, gente. A sorte é que eu me controlo bastante, eu já sei que é ansiedade, eu já tenho formas de lidar com a minha ansiedade, gente, para não virar uma crise de pânico, a não piorar. Já estudei bastante sobre isso, justamente para conseguir me controlar. Quando eu pude fazer terapia, né, que eu consegui de graça por um tempo, infelizmente depois não deu certo mais, mas quando eu fiz, naqueles programas de faculdade, eu fiz terapia cognitivo-comportamental, TCC, né? Que justamente ajuda nesse quesito de você saber como lidar com a situação. Realmente me ajudou pra caramba, então eu ainda uso muitas técnicas. Aí eu me forço a respirar, tá no presente momento, prestar atenção ali no que tá acontecendo, pra tirar o foco do que tá na minha mente, que a minha mente tá criando coisas absurdas. Foi por causa disso que eu consegui ir pra onde eu precisava ir, cumprir lá meu objetivo, o que eu precisava fazer. Mas fiquei, gente, super desconfiada, olhando pros lados, olhando o tempo todo. Às vezes eu fico com o semblante bem fechado, bem de cara feia, porque aí eu penso que se eu tiver de cara feia, ninguém vai olhar pra mim, ninguém vai mexer comigo, sabe? Sei lá, vai me ajudar de alguma forma. Mas um dos últimos lugares que eu precisei ir, que eu tinha ido acho que só uma vez, sem prestar muita atenção, porque eu fui com meu marido. E quando eu precisei ir sozinha, me deu ali aquele, sabe, quase que um pânico de estar ali longe, né, da minha casa. Teoricamente um caminho fácil, mas um pouco longe. E como eu falei, terreno desconhecido. Lugares que eu não tenho costume de ir com frequência. Eu fiquei bem mal indo, mas depois eu consigo perceber que tá tudo bem, que nada aconteceu. Bruna, respira, sabe? Eu consigo depois chegar na consciência, mas às vezes na hora lá do problema eu fico bem em pânico, assim, bem em choque. Eu tô desabafando isso aqui com vocês, gente, que é bem assim profundo, bem íntimo pra mim. Porque eu acredito que, como eu disse no início do vídeo, você pode se sentir assim também. E saber que você não tá só. Isso acontece com muitas pessoas. Eu sei que eu tenho muitas questões pra tratar na terapia, né? Essa questão de talvez uma dependência ali do meu marido por costume, gente. Costume de anos e anos e anos fazendo tudo sempre com ele. Ou com alguma companhia. Sim, isso é importante, né? Saber disso e tratar. Eu faço o que eu posso, por isso eu estou vencendo esse desafio. O que eu contei aqui pra vocês é o que já aconteceu, mas eu estou cada vez mais tentando vencer isso. Então, em lugares conhecidos, terrenos conhecidos, eu tô me aventurando um pouco mais, indo sozinha, experimentando estar sozinha. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu nunca tinha comido assim num restaurante ou comido um lanche sozinha. Eu preferia não comer, tipo, por exemplo, no shopping, lá na praça de alimentação e comer. Sozinha eu preferia não comer. Hoje eu já estou fazendo diferente, já estou me desafiando, indo sozinha, tentando aproveitar a minha própria companhia também. Eu acho isso muito importante. Eu estou cada vez mais aprendendo sobre isso, tentando me desafiar a justamente fazer coisas sozinha e perder esse medo, gente, esse pânico. Eu não quero ser assim na minha vida. Então eu preciso tomar as rédeas aqui das minhas emoções, dos meus pensamentos. Claro que ainda tem medo, ainda sobra muita coisa, essa ansiedade. Mas eu acredito que pouco a pouco eu vou vencer isso.
Assim que possível, óbvio que eu vou procurar uma ajuda profissional para me ajudar mais ainda nesse quesito. Mas agora eu uso as ferramentas que eu tenho. Esse vídeo não é só para dizer para vocês o que eu sinto, o que eu estava sentindo com mais força, mas também para dizer para vocês o quanto eu tô lutando contra isso. Então, se você passa pelo mesmo, faça como eu tô fazendo. Lute contra isso também. Não se entregue, não se deixe ficar cada vez mais reclusa, com pânico, com ansiedade e não sair de casa e ficar desesperada. Não se entregue a isso. Eu sinto que se eu falar sobre, também me ajuda nessa questão de vencer isso cada vez mais. É por isso que eu sempre venho conversar aqui com vocês. Mas me conta se você já passou por essa situação, se você sente isso também. Como é pra você sair sozinha, resolver tudo sozinha? Você consegue ou não? Você também tem uma trava, medos irreais, enfim. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra mim é muito bom abrir meu coração aqui pra vocês, falar as coisas que eu sinto, que eu vivo e que eu acredito que pode ajudar alguém aí do outro lado. Se você gostou, deixa um likezinho aqui pra mim, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.